Tem. Então, vamos lá. Gente, então, vou falar hoje sobre os chakras, que é uma coisa que me encanta muito. Eu uso na minha prática clínica. Então, o chakra é um centro de bem-estar com os óleos essenciais que a gente vai fazer essa prática hoje, né? O chakra é um captador e um repassador de energia para o equilíbrio do corpo. Então, essa é a comunicação que a gente tem até com a natureza em si. Então, quando você tem um chakra que tá emperrado, né? Porque são fontes de energia, ele é um círculo, ele é um giradorzinho que tanto tira energia como coloca energia, né? Ele se assemelha a uma flor. Então, vou falar até uma coisa que, assim, é legal, porque como eu gosto dos chakras, porque eu acabo visualizando muito todos eles. Então, para mim, fica um pouco mais fácil onde encontrá-lo, essas coisas todas. Então, cada chakra tem a sua particularidade, cada chakra você tem uma função para ele. Ele, na realidade, eu não vejo como é descrito muitas das vezes no livro, né? Porque eu tenho a visualização de cada um mais ou menos como uma função, não como ele é em si, tá? Então, essa é uma energia impressionante que você consegue ajudar e fazer esses óleos essenciais, a função dos óleos essenciais, entrar para dentro do corpo com muita facilidade e até potencializar. Tá? Então, eu uso muito nos meus pacientes no VG20, que é o ponto do chakra coronário. Pacientes neurológicos funcionam muito bem com relação a isso. Então, se experimentar, eu vou dar a localização e tudo por conta disso, tá? Vamos lá. Então, como é que é essa conexão? A nossa conexão do ser humano com a natureza. Nós somos como se fôssemos a árvore, tá? Então, a gente tem a raiz, né? A função da raiz é receber água e nutrientes, né? Eles são conhecidos como, para a gente, como se fosse o ensinamento, a essência dos pensamentos, né? Então, se você tem uma raiz fraca e fina, pouca água você pega e nutrientes. Então, é fácil de você retirar aquela planta que não tem uma raiz boa, né? Então, você perde rapidinho, você perde todo o seu equilíbrio, ela não cresce, ela não desenvolve, né? Agora, já uma raiz boa... Peraí. Já uma raiz boa, você tem equilíbrio, você consegue levar nutrientes até as folhas e realizar essa troca, e você tem que retornar para os outros nutrientes, né? Então, exibe um equilíbrio entre alto e baixo. Tudo funciona assim, nós somos a natureza. Então, a gente precisa dessa informação. Então, o que você recebe desses nutrientes da terra, do solo, e vai te dar força, é exatamente se a gente associar isso aos óleos. A gente tem óleos de raiz, a gente tem óleos de tronco, de casca, de folha, de flores, e assim vai. Então, quando eu vou usar aqui, nesse sentido que eu vou mostrar para vocês, nesse sentido dos óleos, do óleo como função principal, não com as cores, porque a gente também pode usar os chakras, tratar os chakras com cromoterapia, né? Mas aqui eu vou usar com a função da planta em si, da onde vem, tá? Então, com esse objetivo. Então, a raiz é exatamente isso que é o nosso pé, onde você tem arraizado, é o que a gente empodera, o que você recebe de todo aquele seu conhecimento para você crescer. E ali você tem todos os desafios da vida quando você sai do solo, né? Então, você vai, o meio externo, o clima, os animais, o homem em si, são as dificuldades da vida. É exatamente o que a planta passa. Então, para ela se desenvolver, ela precisa exatamente ter esses desafios. O vento, alguém pisar, o animal comer e assim vai, para ela se desenvolver. A gente também, não tem nada de diferente. Os nossos desafios são esses, né? Então, a gente precisa ter toda essa coisa. Então, cada espécie tem uma função no mundo, com objetivos diferentes. Né? A gente usa isso aí com os olhos. A gente tem a própria milaleu, que é que nasce num lugar que é bem... para você ter aquela proteção dela com efeito até de antibactericida,
Você é onde ela, justamente naquele solo que não é nada agradável, mas ela tem aquela capacidade por conta disso, dos desafios da vida dela, né? É exatamente a gente também, cada um com a sua função e tal, né? Uma raiz mais profunda e flexível, você tem a resiliência, é aquela capacidade de você ir e voltar e você conseguir passar pelos desafios da nossa vida com tranquilidade. Não deixar na primeira dificuldade, entortei e fiquei. Não, vamos lá, a resiliência é capaz de voltar ao seu estado normal, né? E você seguir, você pegar aquilo ali como um aprendizado, como um desafio da sua vida e chegar em frente, né? E a gente também tem até outras raízes que são tão firmes, porém, assim, são tão finas, mas também são robustas, né? Mas que não sustenta o seu tamanho e acaba caindo, mas ao mesmo tempo elas dão muitos frutos bons e semeiam também. Então, olha a função de cada uma, né? E outras somente com beleza, né? Que demonstra sua capacidade de delicadeza e tranquilidade, tá? Então, mais uma. Então, eu botei até essa coisa na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Foi o que Lavoisier falou, isso é um cara bem sábio, que ele era um químico, né, francês, que veio de uma família rica, de comerciantes, de negociantes, na realidade, e que ele estudava matemática, astronomia, e começou a desenvolver, né? Falando exatamente que a conservação de massa, estudo sobre o calor, para tratar de forma a sua energia, que é exatamente o que a gente vai falar hoje. E aí são os chakras. Então vamos lá. São centros de energia que regem a nossa estabilidade física, intelectual, emocional e espiritual, tá? Então a gente tem 7 chakras, que são os mais importantes. Porém, temos muitos chakras também. Mas a gente vai falar desses 7, tá? Então, a gente vai começar o chakra base, que é de raiz, né? Que é o nosso chakra básico, tá? Ele é um chakra que fica, vou dar a localização dele direitinho, é um chakra que fica justamente onde quando você senta com a perna, com o joelho dobrado e bota o calcanhar por debaixo, aquele é o ponto. É bem no períneo, tá? Esse é o ponto do chakra raiz, chakra básico, tá? Ele é um chakra que vem da glândula suprarrenal, que desenvolve ele. Então, ele tem várias ações, né? Uma delas, ele é um chakra que se conecta à terra. Ele é material, é o que você está fazendo aqui agora, nesse momento. É um chakra que muitas das vezes se torna perigoso quando você usa ele de outra forma. Você estimular ele dessa forma, você sentado em cima dele, é perigoso porque você tem a Kundalini no meio da história. Então, tem que ter cuidado também com os chakras, tá? Então, o chakra base, que é a raiz, que é o básico, ele é um chakra poderoso, é materialista. Quando a pessoa é justamente a raiz da história. Quando você tem a pessoa que pensa demais, que não desenvolve, que não consegue concretizar as coisas, você precisa estimular esse chakra. Que é um chakra que traz ele à realidade. Bota ele para pensar diferente. Bota ele para concretizar o que ele tem vontade de fazer, que só planeja, mas não sai de um papel, tá? Esse é o objetivo do chakra básico. Ele justamente ele tem esse poder de materializar, de você estar assim, mas ao mesmo tempo tem que ter um equilíbrio, porque você também não pode ficar só aqui não, né? Você tem que ir exatamente como uma planta, né? Você tem que pegar da raiz os nutrientes, levar até e voltar, é assim, nessa conexão, tá? E ele tem uma vibração que é bem interessante, a gente fala aqui de muito megahertz e tal, então a gente, do mesmo jeito que os olhos também têm a sua vibração também, a sua frequência vibratória. Então, o chakra básico, ele varia mais ou menos em 261 Hz, tá? E ele fica vibrando. A gente pode usar óleos, que quando está baixo demais, você pode usar alguns óleos de raiz que estimulam um pouquinho mais para ele ficar mais equilibrado. Porém, a gente tem que pensar sempre no equilíbrio, tá? Aí vamos para o nosso segundo chakra, que é o chakra genésico. É um chakra que fica
bem nesse ossinho que a gente tem aqui na frente, aqui, bem a próxima genitária, bem aqui embaixo. É nesse ossinho é que onde ele fica, o chakra genésico. Ele é o que faz a vida. Lembra que a gente usa essa parte justamente para gerar vida. Não, gerar não, fazer vida, né? Então, ele é da glândula reprodutora, tá? Ele, geral, assim, quando você tem uma coisa mais da parte emocional, então você equilibra muito ele pega também essa questão de como você vai se desenvolver, como você vai, pessoa que é muito ciumenta, então você precisa trabalhar essa questão do chakra genésico, tá? E aí a gente tem o chakra mais em cima um pouquinho, que é o chakra umbilical. Esse chakra é um chakra poderosíssimo. Ele é um grande sol. Ele é um sol que aquece, te fortalece. Ele é o que gera, lembra do cordão umbilical? Ele gera vida. Então, ele faz ali. Então, ele é uma fonte de energia impressionante, tá? Ele que aquece todos os outros órgãos que estão em volta no abdômen. Então, ele tem uma força impressionante. Quando você quer uma pessoa que tenha coragem, é usar em volta do umbigo. Quando você quer, ou seja, trabalhando medo, né? Então, nesse lado do medo, você trabalha muito a questão do umbilical. Quando você tem uma pessoa que está assim, sem conexão, sem nenhuma vontade, parece estar fria, que não tem ânimo, você trabalha esse chakra umbilical, tá? E ele também varia no sentimento de angústia, raiva. Então, ele fica naquela frequência mais ou menos de 329, varia uma frequência também desse aí. E a glândula que a gente abastece ele é a glândula do pâncreas, tá? Por isso que ele retorna todos os outros órgãos e chakras ao redor, tá? Não vou falar do restante. E aí, vamos lá para o nosso cardíaco. Cardíaco é maravilhoso, né? Ele é uma grande engrenagem. Ele é um chakra que fica entre a parte superior e inferior. É como se fosse um maquinário. Ele precisa bater aquela conexão de inferior com superior, inferior com superior. É uma grande engrenagem, tá? Então, por isso que a pessoa que está estressada, bloqueia, tá? Preocupada, bloqueia, aí você sente aquela dor no peito, aquele rancor um pouquinho, aquela coisa toda. Então, ele é um chakra que é muito ligado à parte emocional mesmo, tá? E ele, por ser essa engrenagem, você tem que trabalhar toda essa parte para ele emocional para não parar, porque se ele estagnar, ou seja, tudo é uma carreata de coisa, ele não vai conseguir movimentar toda a sua energia pelo seu corpo ali. Como onde ele fica? Na direção dos mamilos, no meio, bem nesse osso do externo, é onde se localiza ele, tá? Ele chega a ser um pouco dolorido, tá bom? Ele é o chakra cardíaco. Aí vamos para o nosso laríngeo, que é esse azulzinho aqui. O que é o laríngeo? Laríngeo, eu sempre lembro dele, que todas as vezes que eu vejo é uma flor. É uma flor que, quando você está triste, assim, ele fala assim, quando você vê uma flor que está morrendo, qual é o primeiro sentimento que a gente sente? Tristeza. Poxa, que estava tão linda, né? Aquela coisa assim. É exatamente como funciona esse laríngeo. Ele é uma grande flor que fica linda quando a gente está bem. Então, ele é um chakra da comunicação, da respiração. Ele é um chakra que você você consegue se comunicar, você consegue se expressar. Ele te dá vontade, ele te liberta, né? Então, é exatamente como uma florzinha ali mesmo, que fica cada vez mais bonito. E você se sente muito bem com esse chakra agora. Tá rouca. Meu chakra, tô com chakra ruim. Tá rouca, o laríngeo é o primeiro afetado. Parte respiratória é o laríngeo que está afetado. Parte circulatória também atinge diretamente ele, tá? Então, ele é o chakra da tristeza, que quando você está triste, do egoísmo, né? Do sistema circulatório, tá? Aí nós vamos para o nosso frontal. O frontal, ele fica entre as sobrancelhas, no meio, que é o
em Tang, que é justamente esse pontinho aqui entre as sobrancelhas. Esse chakra aqui é como se fosse uma antena. Ele depende de pessoa para pessoa. Ele é um quadrado pontiagudo. Por ponta do quadrado bate nesse em Tang. Ele fica justamente nesse quadradinho e saem duas antenas. Essas antenas são seus arquivos. Tudo que fica muitas das vezes no seu inconsciente. Ele se conecta a tudo que você tem. Toda a informação que você tem na vida está localizada nele. Então, por isso que ele é um chakra da intuição. Ele é do pesadelo, né? Da tensão, de tudo que você imagina é o chakra. Por isso que muitas das vezes, quando você faz uma meditação, que você se conecta, ele é um chakra que fica dolorido, que você sente ele, porque você está processando aquele arquivo, tá? E aí vamos para o nosso coronário, o famoso coronário, que fica quando você pega a ponta da orelha, bota o dedão na ponta da orelha e aproxima o dedo médio bem aqui. Ele fica bem em cima. Esse é o VG20, é o ponto do coronário. Ele dói para danar, o meu dói muito. Então é um ponto que eu já sei que você tem conexão direta. Ele faz tudo, é a conexão você com o cosmo. A libertação é a sua conexão com a natureza e você. Então, quando você tem esse equilíbrio do chakra, você consegue captar, você consegue receber as informações, você consegue ter tudo ali, você consegue pensar com clareza. Ele vai diretamente na glândula pineal. Então, é uma glândula hoje muito estudada. Então, você consegue que tem pessoas que tenham a sua pineal mais desenvolvidas, outras não, e assim vai. Mas é a sua conexão, você tem aquele arquivo. A pineal fica no meio do cérebro, gente. É uma coisa do tamanho de um grão de arroz e faz uma coisa fantástica. Então, essa conexão que quando a gente faz, usa o óleo no VG20, você tem movimentos de pacientes nossos com um AVC que ficam sincronizados, é impressionante. Você consegue ter a clareza do pensamento, tá? Porque ele é vinculado diretamente ao cérebro, tá bom? E ele também é um chakra do orgulho, né? Que todo mundo tem, que é difícil, a gente precisa trabalhar muito bem isso, mas é um chakra do orgulho. Até aí, tudo bem? Então, vamos começar a falar deles, junto com os olhos. Então, eu vou falar com vocês sobre o chakra básico, que é o nosso chakra que fica lá embaixo, lá naquele quando você se conecta no calcânio, que fica em cima dele, aquele é o chakra básico. A sua cor é vermelha, de equilíbrio, gente. Cor vermelha. Qual é o seu elemento? Terra, como eu expliquei para vocês. Ele é a conexão com o material, tá? Você pode trabalhar justamente aquele momento ali. Então, ó, ele trabalha justamente o sistema muscular esquelético, a qualidade do seu sangue e a função hormonal, tá? Então, eu indico sempre aqui um óleo raiz, por ele ser raiz, né? Então, vetiver e o gengibre que eu coloquei aqui. A gente até vai falar do vetiver, que é muito interessante. Quando eu estimulo esse chakra, olha só que interessante, porque tudo está vinculado. Ele é o chakra que trabalha artrite, reumatismo, alergia, uma cicatrização lenta. Quando você tem para qualquer coisa, você trabalha o chakra básico, tá? Sendo que a gente sempre tem que estimular o sentimento positivo. Esquece o negativo, como a gente sempre fala aqui, esquece o negativo. O negativo a gente sabe de montão, a gente já sabe todos eles, conhece tudo, mas a gente tem que sentar e estimular sempre o positivo, né? Então, como é que eu vou estimular esse chakra? Quando eu estiver fazendo as minhas conexões, usando o meu óleo, não necessariamente você precisa usar ele topicamente. Vou pegar o vetiver e vou jogar lá no meu básico. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, você precisa trabalhar. Isso aí pode ser inalado, pode ser do jeito que você quiser. Não precisa passar topicamente esse óleo, tá? Então, como é que eu vou trabalhar esse sentimento positivo do chakra básico? Paciência, estabilidade, segurança e coragem. Por quê? Lembra que eu tinha falado que ele é um chakra justamente aterrador?
ele é a terra. Ao mesmo tempo, se você virar é a terra do osso, ele é um cara materialista ao extremo, não pensa mais nada, só acredita no que vê e pronto. Não é bem assim, a gente precisa ter o equilíbrio, né? Então você precisa ter segurança, você precisa ter a coragem de sair desse mundo somente material e ver outras coisas além da nossa visão. Acreditar, confiar, tudo isso faz parte do chakra básico, tá? E por que eu escolhi o vetiver? O vetiver faz exatamente. O vetiver, ele é calmante, ele é a terra, ele traz você para o momento presente. Ele não deixa você ficar flutuando. A pessoa que fica lá pensando somente, mas não concretiza nada, ele traz você para esse momento agora, né? Então, o vetiver tem essa capacidade, né? Ele é um tônico neural, ele é sedativo, restaurador e neuroprotetor. Então, ele faz todo esse equilíbrio para a gente tentar equilibrar toda a nossa corrente, né? Na parte emocional, ele leva o fluxo da vida, né? Faz você levar a vida mais leve. Vamos lá, né? Vamos manter isso aí mais tranquilo. Não é bem assim, não. Pau, pau, ferro é ferro, né? Então, ele faz muito. Ele é meditativo também, é uma coisa muito boa para a gente trabalhar essa questão com o vetiver, tá? Aí eu trouxe o vetiver e o gengibre como para esse tipo de óleo. Até aí tudo tranquilo, né? E aí, muito interessante, ó. Esse chakra básico é do eu sou. É o que você se conhece, é o que você é o que você está praticando, tá? Vamos lá. Aí nós vamos para o chakra genésico. Esse é um outro chakra bem interessante. Como é que funciona? Ele é da cor laranja. Ele é um chakra que a gente fala justamente da ação reprodutora, né? Mas, ao mesmo tempo, ele traz aqueles sentimentos de ciúme, de insegurança ali, né, e tal, porque você está trabalhando justamente com as emoções, né? Ele vem do elemento água, o aroma dele é um aroma cítrico e laranja, né? Ele está ligado às glândulas sexuais, bexiga, uretra e as pernas, tá? Escolhi o óleo essencial do gerânio, o gerânio e ylang-ylang, tá? Que são 2 óleos que trabalham exatamente essa parte das glândulas sexuais e tal. Esse chakra genésico, ele trabalha problemas urinários, impotência, esterilidade, tá? Ele é um sentimento que a gente tenta estimular nele o tempo inteiro, né? Assimilar novas ideias, doar, receber, que se você botar na prática a parte sexual é exatamente isso, né? Você, só quero para mim. Não, é uma troca de energia, uma troca de ação, ninguém deu nada, ninguém recebeu nada, tá todo mundo no controle, né? Então, emoções, mudanças, prazer, saúde, tolerância, tudo isso a gente trabalha na parte positiva do chakra genésico, tá? Como é que eu vou identificar justamente essa questão para o chakra genésico? Da mesma forma, se você sabe que a gente está trabalhando, que é um chakra da sexualidade, é um chakra que você, muitas das vezes, quando você fica só com a parte sexual mais ativa, o que você tem exatamente? Muitas das vezes, ciúme, você tem a impotência, você tem a confusão dos pensamentos. Então, a gente traz isso para a realidade, para os sentimentos positivos, e a gente usa o óleo de gerânio justamente com essa função, né? O gerânio, ele conecta com a energia mais positiva, né? Ele ensina a não se maltratar, né? Não, você fala assim, não, eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar, eu tenho que me amar primeiro, né? Então, ele ajuda nesse sentido, né? Ele dá mobilidade do esperma, ele é bom para menopausa, para micoses. Então, esse é um óleo bem importante para a gente trabalhar o genésico, tá bom? E aí vamos para o nosso umbilical. Como é o seu umbilical? Adoro esse umbilical. O umbilical, a principal cor dele é justamente, lembra que eu falei que ele é o grande sol, né? A cor dele é o amarelo. O elemento dele é o fogo, né? Então, ele é a fúria em pessoa. E estimulou esse aí, amigo. Sai de baixo. Ele é o fogo. Ele é ligado ao pâncreas, intestino e apêndice. E o hormônio da insulina, tá? Então, por ele ficar no abdômen e aquecer todos os outros chakras e órgãos, então ele é responsável por intestino. Então, ele é constipação,
né? Apendicite, problemas de parto. Lembra que ele é da geração da vida, ele gera a vida, cordão umbilical, né? Então, a gente precisa trabalhar essa coisinha todinha, os sentimentos negativos que traz disso. Lembra que eu falei, ó, medo, ódio, raiva, problemas digestivos, é tudo na parte abdominal. Tudo isso aí no umbilical é que é desenvolvido. Preciso estimular a minha parte positiva dessa história. Como vou fazer essa parte positiva? Trabalhando meu autocontrole, a minha autoridade sobre a minha pessoa, né? Energia, lembra que ele é o sol e o sol gera energia, o humor, né? A imortalidade, o poder pessoal e de dar coragem de transformar, tá? Então, eu uso justamente um óleo para estimular isso tudo. Quando eu estou desequilibrada a esse ponto, me irrito por qualquer coisa, começa assim, a primeira coisa que a gente sente, estou irritada, briguei com alguma coisa, sinto dor no estômago. Lembra sempre disso. Já afetou o meu chakra umbilical. Tá? Ele vai estar justamente gerando essa coisa. Aí você lembra que ele aquece todos e que ele vai ficar logo agredido. Então, você precisa estimular todo esse processo do positivo, do meu autocontrole. Eu não preciso me estressar o tempo inteiro. Então, a bergamota é um óleo essencial para esse trabalho com o chakra umbilical, né? Ele te dá autoconfiança, ele é um óleo otimista, né? Porque ele é um cítrico, ele te dá equilíbrio, ele é um sedativo, reconfortante, ele te dá energia, né? Suavidade. Então, tudo isso que o óleo, eu vou trabalhar com essa função do óleo. Tá? Então, eu posso trabalhar dessa mesma forma, ou passando tópico, ou inalando, fazendo uma meditação. Muitas das vezes, quando a gente trata da parte emocional, melhor é a gente tentar na inalação, né? Então, ele é o chakra do eu faço, eu vou me transformar, eu vou me mudar. Eu não mudo ninguém, eu só posso me mudar. Não posso mudar ninguém. Não adianta eu falar, jogar todas as expectativas para o outro, porque não vai rolar, porque tem que ser comigo só. Então, eu preciso fazer esse trabalho comigo, né? Então, é um chakra que eu tenho que fazer esse trabalho diariamente, né? Eu faço comigo, tá? Aí vamos pro chakra cardíaco. Deixa eu ver que tem alguém entrando aqui. Chakra cardíaco. A cor dele é a cor verde. O elemento dele, o ar. Ele é ligado ao timo e ao sistema imunológico e circulatório. Óleo essencial, mirra e olíbano. O porquê que lembra que eu falei até lá na frente do chakra cardíaco? É um chakra que fica no meio do externo. Ele é engrenagem. Ele é a conexão que faz do alto e do baixo e do alto o tempo inteiro, né? Então, ele é uma engrenagem perfeita. Então, eu preciso trabalhar tanto essa parte imunológica e circulatória. Então, quando eu falo isso, eu trabalho imunidade, infecções, eu trabalho justamente com ele, tá? Eu circulo aquilo ali, eu circulo o remédio, eu circulo o óleo, eu circulo tudo com ele. Eu circulo todos os sentimentos ruins que estão agregados ali, eu boto ele para circular. Se ele ficar parado, estagnado, ele vibra mal, ele não consegue, você fica parado, e aí fica aquele negócio lento, abaixa a sua imunidade, porque você não consegue, porque você fica lá murriando naquele tempo ali, não rola. Então, no meu chakra cardíaco, a gente precisa trabalhar essa parte, toda vez que está desanimado. Aqui. Oi? Desculpa. Então, quando você trabalha essa parte do chakra cardíaco, quando você está baixou a onda, tá desanimada, sem energia, que você tá com aquele negócio, aquela angústia, tem que se conectar para dar uma liberada no nosso chakra cardíaco, né? Então, quando você percebe isso, ó, no desequilíbrio emocional, na instabilidade, nos problemas de coração, na circulação, no egoísmo, na preguiça, na cólera, é o chakra cardíaco. Como eu vou estimular isso? Meu sentimento positivo para ele. O amor incondicional. Não tem, a gente já fala, o coração, tudo isso. Amor incondicional. Eu preciso amar independente de receber qualquer coisa do outro. Eu fiz e pronto, não quero receber nada. Eu fiz porque eu quis. Esse é o amor incondicional. Não quero nada em troca por ninguém.
né? A gente vai... É uma cadeia que vibra a energia, né? Lembra que está vibrando alto e baixo, amor incondicional. Compaixão. É essa coisa de você compreender. É a compaixão. Você precisa ter, não é de compaixão mesmo, você tem que ter com um com o outro. O equilíbrio, você tem que ter aquele controle de alto e baixo o tempo inteiro para você se energizar e seguir. Você deixando esse chakra equilibrado, você consegue perfeitamente desenvolver qualquer outro, né? Muito mais fácil. Parar ou a engrenagem lascou, né? Ele é de devoção, de harmonia, né? E paz. Quando você está com ele ali, é ótimo. Você vê que o primeiro sentimento que a gente tem é o coração bate. Quando a gente gosta de alguém, o coração bate. Ele fala tudo, tá tudo sincronizado, tudo juntinho um com o outro, né? Então, eu escolhi a mirra e o olíbano justamente por conta de ser um óleo bem assim, né? Para a gente trabalhar com pessoas que se sentem mobilizadas. Ó, lembra da engrenagem? A gente precisa mobilizar, seguir a vida. A gente precisa, passa. Não vamos carregar âncoras, não, porque não rola. Âncora só a gente vai ficar mais pesado o negócio, é soltar e vamos embora, porque não adianta ficar pensando no que já passou, no que aconteceu, porque não vai mudar nada. Você seguir em frente, resolver e seguir em frente, né? Ficar pensando, guardando no peito isso aí que não rola, né? Ele é um calmante emocional, né? Ele inspira paz, a mirra. Né? Ele é um óleo maravilhoso mesmo. Tem um óleo bem do chakra cardíaco. Então, passa ele ou inala, faz uma meditação pensando na engrenagem. Não importa, pensar, já o pensamento faz muita coisa, né? É exatamente que ele vibra, né? Então, ele é um anti-hemorrágico, a mirra, ele é um anti-infeccioso, ele é imunostimulante, tudo que a gente está falando justamente que é o chakra cardíaco, né? Ele é um tônico, então ele potencializa todo esse chakra de uma forma perfeita, tá? Aí vamos para o nosso chakra laríngeo. Nosso chakra laríngeo, lembra que eu falei que é o nosso chakra? Onde ele fica, o chakra laríngeo? Ele fica, se você na fúrcula external, que é o nome correto. É esse negocinho aqui, essa depressão que a gente tem em cima do externo, é aonde ele fica, o nosso chakra laríngeo, tá? Ele é um chakra da cor azul, quando você quer falar. O elemento dele é o éter, né? Ele é ligado à garganta, à laringe, o sistema linfático e respiratório. O óleo que eu escolhi para ele é o peppermint e o eucalipto. Ele, por fazer tudo isso, nesse chakra laríngeo tem um hormônio da tiroxina, né? Que ele promove o crescimento e a maturação do sistema nervoso central. Ele regula também o nosso metabolismo dos órgãos e sistemas, exatamente o que a gente está falando sobre ele aqui. Quando eu sei que a minha florzinha está murcha, né? Depressão, problemas de comunicação, que eu não consigo me expressar, não consigo falar o que eu quero, as pessoas não entendem, né? Inveja, avareza, taca nesse chakra laríngeo. Então, passando isso tudo, quando a gente vê pacientes assim, é certo, dar uma trabalhada nesse chakra laríngeo. Como é que eu vou estimular isso? Permite mesmo, inalando, passando topicamente nele, a pessoa consegue. Claro que você não vai fazer essa transformação toda, tudo depende da pessoa querer também, mas a gente consegue estimular com os olhos a respeito disso. Então, a gente consegue estimular a comunicação, a criatividade, o conhecimento, a honestidade, a integração, tá? A caridade, a paz. Quando você faz isso, lembra que ele está aqui, que é a flor que fica linda, linda essa flor, ela fica bonita, você consegue ter esse equilíbrio, você respira melhor, você consegue ter essa troca gasosa perfeita, você consegue falar suas cordas vocais, as pessoas, você consegue ter a clareza na sua comunicação, tá? Então, esse chakra é lindo de trabalhar, o chakra laríngeo, tá? Podemos fazer isso inalando, fazendo a parte respiratória, deixando essas vias bem pérvia direitinho, funciona muito bem. É tanto que ele eu falo, né? Eu me expresso, eu me comunico,
né? Eu impulsiono, então o Peppermint vai impulsionar essa comunicação, né? Ele cuida do como, o Peppermint. Como? É exatamente o Peppermint em si. Né? Ele limpa ressentimentos, ajuda na digestão mais natural, libera a situação. E engraçado que o Peppermint é o único óleo que consegue trabalhar os 7 chakras. Ele é impressionante. Ele consegue, tem esse poder maravilhoso dos 7 chakras. Ele trabalha a parte respiratória, né, liberando essa parte da respiração. Ele limpa, faz a limpeza kármica, né, no coronário. Lembra que a gente fala do coronário e faz isso. Ele relaxa, limpa e clareia a mente, que é justamente o nosso frontal. Ele impulsiona a comunicação no laríngeo. Ele limpa ressentimentos de amargura no cardíaco. Ele ajuda a digerir situações no meu umbilical. Ele libera ação e movimento no meu genésico e a vitalidade para o dia no meu básico. Ele é impressionante, permite a capacidade dele de trabalhar os 7 chakras, né? E aí vamos para o nosso frontal, maravilhoso frontal. Frontal é outro, né? É um azul celeste, ele que fica aqui entre as sobrancelhas, que é naquele quadrado, tem quadrado pequenininho com antena grande, tem de tudo quanto é jeito. Aqui é até engraçado que o desenho, né, a pessoa que fala que é bola, eu sempre vejo em quadradinho. E ele faz essa conexão justamente com os seus arquivos, né? Então, ele é ligado à hipófise, sistema nervoso e endócrino. O óleo que eu escolhi para ele é o alecrim e o manjericão pela questão do foco mesmo, né? Então, ele é no chakra frontal, ele tem um hormônio da vasopressiva, né? Ele equilibra a quantidade de líquidos corporais, tá? As doenças do sistema nervoso, as glândulas endócrinas e oculares também é responsável por esse chakra frontal. Quando é que eu sei que ele está debilitado? Dor de cabeça, medo, pesadelo, uma tensão, eu tenho com ele, tá? Tudo quando eu penso na questão de arquivo, de pensamento, de coisas que a gente pensa demais e que não é justamente o nosso frontal, que não está equilibrado, quando você pensa e não se concretiza, quando você não consegue ver saída para alguma coisa, eu tenho que trabalhar o meu frontal. Né? Então, é tanto que na própria acupuntura a gente tem o yin tang, que é esse ponto que você trabalha muito dor de cabeça, quando você quer concentração, o foco está tudo muito ligado, né? Acupuntura, óleos, chakras, está tudo muito ligado e a gente consegue esse equilíbrio muito legal, né? Então, como é que eu vou estimular na parte positiva, né? Concentração, devoção, intuição, imaginação, realização e sabedoria. Justamente aquilo que a gente está falando dos nossos arquivos, lembra? Os arquivos, eu tenho a intuição. Quando eu tenho a minha mente clara, perfeita, a gente chama muito de fleuma na mente, né? Porque na acupuntura a gente fala muito fleuma na mente, a gente perde aquela vontade, aquela coisa de imaginar, de começar a pensar claramente, né? De sabedoria. Então, eu tenho que estimular tudo isso no meu chakra frontal, tá? Por que eu escolhi até o alecrim para isso? O que ele faz exatamente, né? Ele regula as funções do sistema cardíaco e sanguíneo, né? Ele é capaz de nos dar a saúde mental, te dar clareza, te dar concentração, foco no que você quer. Então, muitas das vezes só aí a gente já vê quando tem uma pessoa desequilibrada, que eu quero aterrissar, que eu quero fazer, então eu tenho que trabalhar o equilíbrio de alto e baixo, os olhos que eu vou fazer para isso. Então, fica mais fácil para a gente compreender o que cada um dele faz e que cada um tem o poder dele, né? Então, ele está vendo aqui que ele é do poder do eu vejo. Exatamente. Se você está com o pensamento claro, com a mente limpa, você consegue se conectar, você consegue planejar e fazer a ação. Mas não adianta só ficar pensando, eu tenho que ter ação também. Então, eu tenho que ter o equilíbrio todinho dos meus chakras junto das minhas ações, tá? E aí nós vamos falar do chakra coronário. O que é o chakra coronário? É aquele do VG20, como eu falei antes. A cor dele é a violeta. Ele está ligado muito à pineal. Faltou ali o pineal, né? A memória, o sono, o humor.
tudo está ligado a ele. Ele é o cosmo, ele é a abertura da sua mente, é o cérebro mesmo. Então, é a sua conexão, é o que você faz ali exatamente para você. Ele libera serotonina, gente. Ele regula, por isso que ele regula o humor, o sono, né, o apetite, o ritmo cardíaco, a temperatura corporal, a sensibilidade. Lembra que eu falei até mesmo que as pessoas muitas das vezes estão frias, que lá no chakra umbilical, que está sem calor, né? Não tem mais aquele sol, não está vibrando daquele jeito. Olha a conexão quando a gente fala até mesmo do chakra coronário. Por isso você tem que ter o equilíbrio. Se não está aquecido, você não consegue, né, a temperatura corporal do chakra coronário, né, que faz que ele regula todo esse sistema. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, a engrenagem subir e descer para levar tudo isso, né? Então a gente precisa. O sistema, o sentimento negativo que a gente tem quando fala do chakra coronário é alienação, tá? Confusão mental, depressão e orgulho, tá? Quando eu quero trabalhar o positivo nisso tudo, eu tenho que fazer estimular a percepção além do tempo e espaço. Eu quero abrir a mente, eu quero fazer ele pensar mais do que deve, né? Clarear, receber conexões, perceber as pessoas, né? Abrir o caminho para o infinito, esquecer, vamos embora, nós somos energia pura. A gente não está aqui só para ficar no nosso ciclo, a gente tem que expandir, a gente tem que vibrar, a gente tem que fazer troca, a gente tem que trocar e receber aquilo, a comunicação. A gente precisa disso tudo. O chakra coronário liberta, gente. Não fica a gente pensando pequeno, tudo meu, tudo eu, né? Que é o egoísmo. Então você precisa entender e compreender o outro. Abre a mente, né? Um chakra poderosíssimo. E aí eu escolhi justamente o olíbano, que é o nosso óleo de Jesus, e a lavanda em si, pela questão do próprio, para você se concentrar, para você harmonizar, dar tranquilidade, para você ter clareza nos seus pensamentos, né? Então, a própria lavanda, serenidade, e aí a gente vai desenvolvendo tudo isso. Por isso que é um chakra do eu entendo. Quando eu entendo o que está acontecendo comigo, eu vou entender o que pode estar acontecendo também com o outro. Eu vou ter essa capacidade de desenvolver exatamente isso, né? Então, é muito importante esse chakra coronário de libertação mesmo, tá? E aí, como eu vou utilizar isso, né? Inalando, fazendo uma meditação com um difusor, ou inalando mesmo na palma da mão, esfregando e fazendo a minha meditação. Ou eu posso usar topicamente ele no chakra diretamente. Cuidado, mas a gente tem que ter, tá? Mas é importantíssimo, a gente pode fazer isso topicamente, a gente faz isso, eu faço muito isso. E por ingestão, porque o que importa aqui, quando a gente está trabalhando até mesmo com os chakras, é a função do óleo, tá? É a função dele para estimular aquele chakra, o que eu quero, tá bom? E aí o ser humano quase sempre cai pelo óbvio. É óbvio, mas a gente se esquece. Então, uma lembrança em torno dos nossos deveres imediatos nunca é demais. Coloquei isso porque é verdade. É tão óbvio um monte de coisa, tão óbvio, mas eu sempre erro. Que eu esqueço. A gente precisa estimular isso. A gente precisa estimular essa energia dentro da gente. A gente precisa estimular, usar os óleos essenciais maravilhosos, com essa energia, com essa vibração. Cada um tem a sua frequência, cada um tem um estímulo bem peculiar para cada um. Com você, primeiro, para você sentir, perceber o que é isso. Quando você usa, você ter argumento para passar para o outro, para dizer o que você faz e o que acontece, para você não passar insegurança. Então é isso. É óbvio tudo isso na minha cabeça, mas eu não posso me esquecer. Então eu tenho que botar isso como todo dia, é imediato. Eu não posso, é de mais nunca, tá? E aí, gente, muito obrigada. Falei pra caramba. E aí, eu quero saber agora de vocês. E aí, eu acho que ficou bem claro, assim. Você foi bem sucinta.
e eu gostei, eu entendi direitinho. Ah, que bom, que bom. Patrícia, foi ótimo. Um conhecimento, pessoalmente, para mim, é um conhecimento bem diferente. Muitas dessas coisas eu não sabia, então para mim foi um assunto muito legal mesmo. Tá de parabéns. Ah, que bom, Danilo, que você gostou. Que bom mesmo, que bom. É assim, eu acho que eu acabo usando muito, né? E eu vejo o resultado disso. Como é interessante nos pacientes que têm problemas neurológicos usarem no VG20, quando você tem aquela emoção muito exacerbada ali, que não está no controle, eu não falo, muitas das vezes eu não falo para o paciente, porque eu vou falar, peraí que eu vou passar aqui no seu umbigo porque você está com muita raiva ali, você precisa liberar essa energia, esse sol para te aquecer, para te dar vida, né? Porque a gente está falando de vida. E aí você passa e você vê a resposta, é impressionante, né? É impressionante mesmo. E cada um trabalha de um jeito, não está errado. Tem gente que trabalha com as cores dos olhos através dos chakras, também não está errado. Eu gosto de trabalhar com a função dele em si e dá certo. Dá certo. É outro pensamento do uso dos olhos, né? E aí, gente, mais alguém? Alguém quer saber o que eu posso falar? Talvez eu não saiba tudo, mas posso ajudar em alguma coisa? Alguém quer saber alguma coisa? Patrícia, como que faz para adquirir os óleos essenciais? Ah, sim, vamos lá. Os óleos essenciais, a gente nós somos consultores aqui da Doterra e a gente passa um link, a gente auxilia em todo o sistema da Doterra para compra dos óleos, ou em kit, ou óleo individual, para fazer uso desses óleos, né, ter os benefícios. Semanalmente a gente tem os encontros tanto aqui na quinta-feira quanto no próprio grupo que a gente coloca dos óleos essenciais também. Tem toda uma equipe muito bem preparada também para tirar dúvidas, né? Então, a gente tem essa maneira de, através de cada um com o seu consultor, quem chamou também, né? Quem convidou para estar aqui hoje, é só pedir o link que eles passam para fazer a compra dos óleos. Perfeito, obrigado, Patrícia. Mais alguém, gente? Alguma coisa a mais? Márcia? Fico triste, Patrícia, que eu só pude entrar agora. Ah, que É uma pena. pena, mas Não, tudo vai bem. Na faltar próxima, oportunidade, se você gravou, eu quero depois você passa para a Márcia me passa, a gente passa lá no grupo, Tá bom, pode tá? deixar assim. É a Paty, eu Mas também cheguei agora. Não, mas eu gravei aqui, depois eu passo direitinho. Tá bom, tá joia, mas foi ótimo, foi bem Ah, legal. Bem que objetivo e bem direcionado, bem legal. Gostei muito. Legal, Sandrinha, legal, obrigada. Mais alguém? Cláudia, Sudária, Janete, Márcia, Marinalva, alguém? Então, Patrícia, como você já sabe, né? Eu sou terapeuta e eu já associo os óleos essenciais às minhas crianças, né? Aos meus tratamentos e são mais conhecimentos que a gente vem agregando, né? E que a gente pode estar utilizando. Hoje eu tenho me utilizado muito desse ponto, né? Que você fala que é o VG20. 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 Então, eu estou começando já na quarta-feira, ontem, um paciente meu chegou bem agitado, autista, e aí eu passei, né, nesse pontozinho, ele logo foi dando uma acalmada, né, eu entrei com o lavanda, mas eu não passei ele puro, não, eu passei ele com óleo de coco, né, e logo eu vi, né, ele realmente dando essa baixa, né, na questão do Tem um movimento controle, motor. exatamente, tem um controle sim. Isso, então, assim, logo eu percebi o controle. Então, assim, isso vem agregando, hoje, então, me enriqueceu mais ainda, né? E eu vou começar a colocar em prática também, porque eu acho que todo conhecimento para a gente, que lidar com outro ser humano, a gente que tem essa preocupação de cuidar, oferecer qualidade de vida não só para a criança, porque quando você oferece qualidade de vida para uma criança, você oferece para a família inteira,
né? Aquela família consegue estar no meio social, aquela criança consegue fazer com que aquela família durma, né? Então, isso só vem agregando, né? Então, assim, é bastante interessante, a gente está trazendo realmente colegas, terapeutas, para estar conhecendo, né? O poder realmente desses olhos, em que a gente pode estar associando a outros processos terapêuticos, né? Que se tornam o quê? Terapias alternativas, que a gente vai, é o que eu falo, modificando a vida dessas famílias, né? Porque a gente chega no consultório, a gente tem aí famílias que já estão com a morte, né, na vida social, né? Então, assim, já não consegue mais passear, não consegue estar no restaurante, não consegue estar em uma festa, porque aquele filho, muitas das vezes, não se comporta. E eu acho que a gente, agregando isso, a gente começa a levar essa qualidade de vida para as famílias, né? Então, assim, muito bom, muito conhecimento, foi muito bacana. Obrigada. Não, é bem interessante, Márcia, desse que você está falando, assim, porque a gente acha que todo mundo conhece. Todo mundo sabe que tem os olhos. E na realidade não é assim. O que eu mais vejo, assim, é dos meus pacientes, eles sabem dos olhos através de mim, porque eu levo isso para eles. Isso vai para a família, que vai falando para outro e vai falando para outro. Porque, assim, agora eu estou com um paciente que tem todas as doenças, a família tem doenças psiquiátricas graves, assim. E a fonoaudióloga me ligou em uma semana. Eu fiquei impressionada porque a fonoaudióloga me ligou, dizendo assim: Patrícia, me se apresentou e falou: olha, eu tô te ligando porque eu quero saber o que você fez com ele. Porque eu trabalho com ele há bom tempo e não consigo desenvolver o trabalho com ele direito. Eu tenho dificuldade de terminar o tratamento, porque aí ele se cansa, ele perde concentração, e fono precisa também de ação. E ele simplesmente, em uma semana, eu comecei com os olhos, no primeiro dia que eu retornei, ele falou que que tinha melhorado o medo dele. Depois, ou seja, logo em seguida, quando eu voltei, ele virou e falou assim: a fono já me relatou isso. Olha só que impressionante. Não foi assim. Isso eu achei que não ia ter nenhum resultado pelos psicotrópicos todo que ele toma. Ele faz uso de milhões de psicotrópicos. Imagina, eu falei assim, nada do organismo dele reage mais. Ele não estimula, ele não tem mais nada para ser estimulado. Imagina, é o que eu falei para ele. Isso é um desafio que eu vou ter, mas vamos lá. Mas nem a própria acupuntura em si, eu vou fazer acupuntura uma pessoa que toma todos esses psicotrópicos, que vou estimular aqui. Que produção? Né? E os olhos entraram nesse caminho. Olha que interessante. O cara está centrado. O cara está conseguindo fazer a fono, ele faz a fisioterapia, ele faz tudo. Os cuidadores, todos, não, eu quero Patrícia, traz para mim, eu quero não sei o quê. Ele não se importa, para tu ver o nível. Então, o poder que a gente tem de informar isso, a capacidade de transformar alguém, né? Se ele conseguir, é claro que eu não vou curar a doença dele, mas se ele conseguir fazer todas as atividades, ele melhorar com a fala dele, se ele conseguir fazer a parte motora dele, se ele conseguir viver, sentar numa mesa e não se queixar de dor e participar da vida social, poxa, isso é um avanço. A gente não está falando somente de curar, não, vai virar uma outra pessoa. É aquilo que a gente precisa ter em mente do nosso chakra frontal. Clarear a mente e perceber o que você pode fazer isso tudo. Isso é muito importante. Isso é uma satisfação muito boa. Não é orgulho, é uma satisfação de troca, né? Que também deve ser um pouco de orgulho também, porque a gente tem um pouquinho, mas tem um pouquinho não, tem um montão mesmo. Então, a gente precisa, isso é muito legal. Isso é muito legal, você tentar fazer alguma coisa, alguém que não está dormindo, que começa a dormir, alguém que não consegue estudar e está conseguindo se concentrar, que você está dando andar. Isso é muito legal, uma coisa muito natural, sem efeito colateral, e você desenvolver tudo isso, né? Então, a gente tem opções para tudo, é passar na sola do pé, usar os chakras, é cheirar, é usar no difusor, é ter formas, é o que eu tenho na mão e que eu vou fazer. Entendeu? É assim que funciona. Eu acredito muito nisso, né? Bem bacana. Mais alguém? Patrícia, Oi. hoje ele ficou 25 minutos sentado fazendo exercício. Janete é a fono dele. Legal, Janete. 25 minutos, isso nunca aconteceu. Tem 2 meses que eu tô com ele,
mas ele nunca conseguiu ficar tanto tempo sentado fazendo o exercício. Olha só que legal, gente. É completamente diferente. Eu fiquei olhando hoje e pensei, eu não acredito que ele está desse jeito. É muito interessante, é muito impressionante. Quero alguns aí em litro, minha querida. É pouco. Muito bom, Patrícia, Janete. Deixa eu só dar um depoimento aqui para a Janete, que é fonoaudióloga. Janete, a gente tem o óleo que se chama DDR Prime. E segundo eu gosto muito da questão do autismo. Então, eu tenho estudado muito a questão dos óleos para uso com os autistas. E eu comprei, né, esse mês passado, eu comprei o DDR Prime porque, segundo o DDR Prime, ele estimula na questão da fala. E aí eu tô com um autistazinho que ele vai fazer 2 anos. E assim que eu comprei o óleo, eu fiz um blendzinho, igual a Patrícia fez, e dei para a família. Eu não sei, ele ainda não está com a fono, eu já encaminhei. Já sugeri, né, a questão do encaminhamento para uma fonoaudióloga, e eu comecei já a estimulação com ele. Então, assim, eu até falei, né, eu não sei se é coincidência com relação à questão da estimulação que está acontecendo, né, eu não sou fono, mas eu acabo também fazendo esse trabalho, né, ajudando, né, porque a fono com certeza é que vai fazer esse trabalho, mas eu acabo ajudando. E ele está começando a falar, né? Já começou a balbuciar, e a primeira palavra que ele falou semana passada na escola chamou a professora de tia. Então, assim, coincidência ou não, né? Que eu e Patrícia, a gente sabe que não existe coincidência. Essa criança começou a falar logo após o uso do óleo, e assim, eu tenho tido resultados muito positivos, né, principalmente com crianças autistas, com crianças com DI, e assim, o óleo também, eu sou uma TDAH, os óleos hoje transformaram a minha vida, né? Então, eu hoje tenho esse compromisso de poder levar esse conhecimento não só para as famílias, mas para as outras colegas também terapeuta. E assim, eu espero que você possa, né? A Patrícia possa te levar para esse mundo dos óleos, porque realmente você vai se apaixonar. Com certeza, eu também sou TDAH. Inclusive, eu falei com ela, não, eu quero só para mim. Agora eu estou vendo que não é só para mim, não, para todos os meus pacientes. O meu nicho de atendimento é geriatria, entendeu? Então, os meus pacientes são Alzheimer, Parkinson, sequela de AVC, neurodegenerativo. E o Maurinho, que é esse paciente que a gente atende, ele para mim, é um paciente super fora da curva. Exato. Entendeu? Eu estou lá por conta de voz, mas também caí de paraquedas. E eu estava começando a ficar muito frustrada, porque todos os meus mecanismos de terapia, tudo que eu podia usar com ele, eu não via retorno nenhum, entendeu? E agora, depois que a Patrícia entrou, eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Eu quero conhecer essa fisioterapeuta, eu preciso dela na minha vida. Porque ele mudou completamente, a fisionomia dele é outra. Em 2 semanas, né, Janete? E ele, exatamente, segunda-feira, eu tive, quarta, quando eu tive lá, eu falei assim, nossa, você tá falando alto, que beleza. Aí ele te elogiou pra caramba, Janete. Eu não consigo fazer terapia nele, gente, eu não conseguia, entendeu? Ele não me deixava atender, sabe quando a pessoa não me ajuda, ele não conseguia me ajudar, eu não conseguia fazer nada, entendeu? Eu cansei de entrar e falar assim, gente, eu vou sair daqui sem conseguir, fiquei 1h30 assim, não consegui atender essa pessoa, isso é frustrante, não, depois que a Patrícia entrou, completamente outra pessoa, completamente diferente, o comportamento dele mudou, o olhar dele, a fisionomia dele mudou, entendeu? Então, assim, eu estou encantada. Quero muito isso na minha vida, Patrícia. Já está lá Janete, o seu. Deixa eu falar só um pouquinho aí agora. Janete, só para me finalizar, eu sou uma TDAH, eu fazia uso da medicação da Ritalina e hoje eu já não faço mais, tá? O meu tratamento hoje é Vetiver, que é o óleo raiz, né? E o alecrim, tá? Eu não faço mais uso da medicação. Eu tirei a Ritalina da minha vida. Ai, que coisa boa.
Bom, Então tá bom. Vou deixar outra colega falar. obrigada, Marta. Nada. Então, o que é legal, né, a gente escutar são várias profissionais, né, que têm um arsenal de terapêutico, né, mas os olhos, eles entram como um facilitador, né, para aquele paciente que a gente não consegue penetrar, né, dentro daquela couraça aí, a gente lança a mão de várias técnicas. O legal dessa terapêutica é isso. Você tem várias especialidades que você pode trabalhar e aquilo ali te dá o quê? Uma abertura não só para uma profissional, que aconteceu agora com a Patrícia, mas para toda uma equipe. Então, se uma pessoa começa a utilizar, ela não só otimiza o trabalho dela, mas de toda a equipe. Então, o legal, eu acho interessante, é isso, a gente abrir, né, para uma perspectiva nova de tratamento para aquele paciente, para aquela pessoa, né? Você, tanto na área educativa, como na área da própria doença mesmo, a gente dentro da área hospitalar, a gente tem usado, eu estou usando na reabilitação dos pacientes pós-Covid, os olhos estão sendo muito bem aceitos, a gente tem aproveitado bastante a aplicação deles e isso tem ajudado. Então, não ajuda uma pessoa só, né? Só quem está lá fazendo. Trabalha-se várias pessoas, trabalha-se uma equipe inteira é beneficiada e, o mais importante, o paciente que está usando. Então, o legal é isso, as pessoas não conhecem, elas acabam tendo oportunidade de conhecer, de utilizar e de abrir outros caminhos aí, né, de estudos, de outras coisas nas mais diversas áreas aí que a gente pode utilizar. Muito legal, gente. Adorei, Janete. Você está aqui, Paulo. Eu também, amei. Ai, que bom mesmo, porque assim, é uma coisa nova agora, né? A gente está usando com ele lá, eu fiquei cada vez mais, eu me apaixono mesmo, e uso em todo mundo. E é isso que a gente precisa usar na gente, para a gente saber o que está acontecendo, para a gente usar nos outros, usar as técnicas, porque tem várias formas. E esse é o mais importante, né? A gente está ajudando o outro. Nossa Senhora, isso é tão bom. Auxiliando até mesmo no tratamento em si, a gente não quer nada de diferente, a gente quer ajudar só, né? Vamos ajudar, conhecer, porque está tão por debaixo dos panos, né? A questão, a gente usa óleo essencial somente para cheirinho. Nossa, a gente usa para tratamento, né? Olha como a gente ajuda, né? Um monte de gente, né? Muito legal isso, muito legal mesmo. Eu adorei, Patrícia, só tenho a te agradecer, tá? Obrigada a você mesmo, que a gente está fazendo essa parceria. Você vai me ajudar com todos os meus pacientes, vai me ajudar com todos, vai relatar cada caso. Estamos juntas, estamos juntas. Obrigada. Gente, muito obrigada mesmo. Janete, obrigada mesmo por ter vindo. Cláudia, Márcia, Marinalva, Eclésia, Sandrinha, Marcel, Josineide, Danilo, obrigada mesmo, muito bom. Toda quinta-feira a gente está aqui, cada hora com uma coisa nova, né? Cada um falando um pouquinho, que eu acho que é legal essa troca, para a gente aprender um pouquinho, fazer uma troca, né? Compreender um pouquinho mais sobre cada coisinha, né? Uma maneira nova, tá? Brigadão, gente, mesmo. Então, ó. Boa noite, boa noite. Beijo, boa noite beijo bem grande. Boa semana para todos. Tchau, tchau.